Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu Crime, Arte e Literatura. Sou o Ike Ferreira e a gente vai junto hoje falar sobre Game of Thrones, a série original da HBO que foi baseada nas crônicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. Ele escreveu 5 livros falando sobre o Game of Thrones ou sobre as crônicas de Gelo e Fogo, e logo depois a HBO criou a série, né? E a série ela é bem produtiva, principalmente naquilo que o autor quis escrever. Ela consegue captar muito bem aquilo que o Martin traz, aquilo que ele representa nos livros. As crônicas de Gelo e Fogo. Curte o seu canal, siga a gente, é muito bacana ter você aqui conosco. Esse livro, As Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, gente, mesmo que ainda não tenha sido finalizados, eles conseguem trazer um mundo totalmente diferente da realidade, quando enxergado apenas geograficamente. Mas muito próximo a nós, quando o destaque é a violência, a corrupção e as vaidades humanas. E claro, não poderia ser diferente tanto no mundo conhecido quanto naquele habilmente criado pelo seu autor. As relações de poder e na forma de manutenção do controle são estrategicamente elaboradas a partir de um poder central, gerado pela força e pela violência. Perceba que, em todas as famílias que hora ou outra estão a lutar por mais domínios, há inevitavelmente a aparição de um símbolo que define a justiça daqueles pratos, a força. E não se trata nem da coragem do herói ou nem da robustez física dos mais preparados guerreiros, mas sim da fertilidade da influência. Aqueles mais prestigiados em várias famílias rivais geralmente travam uma luta silenciosa que demonstra nos meandros não ser a força militar o mais preponderante indício da vitória, mas a pura e a impura influência que dobra poderios, que acalma os ânimos e ao mesmo tempo cria guerras. Perceba você aí que o vencedor da guerra não foi aquele cujo exército era o mais preparado para a batalha. Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. A política ela é mais uma engrenagem marcante em Martin, quando descreve em todos os cantos dos 7 reinos ações marcadas pelos mandos e desmandos de reis, de imperadores e de chefes de família, que causam dores cruciais ao seu povo. Entretanto, o lamento da sociedade em sofrimento por capciosos mandos e desmandos faz parte da manutenção de um poder, refletido no infame custe o que custar. Um exemplo de como a força é muito importante nesse universo é a possibilidade do julgamento por combate, quando o indiciado tem a oportunidade de escolher um campeão que queira travar batalha mortal, uma batalha contra um oponente escolhido pelo acusador para definir a sua inocência ou a sua culpa. Nesse caso, a força vem em forma de experiência no combate, mas geralmente é interligada de forma magistral aos bem mais preparados, que usualmente já detêm o poder. Era comum imperadores romanos mandarem para as arenas, para o entretenimento do povo de Roma, o seu mais experiente guerreiro para travar luta contra aqueles sentenciados à morte. Caso esses vencessem, seriam considerados inocentes. Usualmente, a vitória do Império já era certa, era muito difícil derrotar o gladiador do Império. Eu não vou dar minha vida pelo assassinato do Joffrey. E eu sei que não terei justiça aqui. Então, deixarei que os deuses decidam meu destino. Eu exijo um julgamento por combate. Mas 2 grandes acontecimentos são capazes de elencar e unir os mundos, tanto o mundo literário criado por Martin, quanto o mundo real que vivemos. Por isso dizemos que a literatura capta os eventos humanos mais especiais e os transforma dentro das suas amostragens. O surgimento e crescimento da seita liderada pelo Alto Septão, que a princípio detinha
a conivência do poder instaurado e do poder institucionalizado da época e a transformação do herói e salvador do povo submisso aos seus comandos, aos seus comandantes, pelo medo, era um monstro a ser temido. São dois exemplos marcantes. Por mais que Martin ainda não tenha finalizado a sua obra, a série da HBO retrata essas transformações. Em nosso mundo real, tivemos exemplos bem palpáveis acerca do que o lúdico demonstra, e o espanhol Hernán Cortés nos serve de exemplo para isso. Historicamente reconhecido por ter conquistado a Península Mexicana em 1519, Cortés foi o exemplo de que o poder e o domínio podem fazer, quando institucionalizados, aceitos e colocados à prova. A conquista de Cortés se deu pela negação dos povos indígenas das planícies, mas principalmente pela subjugação das suas crenças, das suas culturas, categoricamente. O Salvador espanhol se torna o pior medo e risco dos povos além mares. Para uns, o grande herói, para outros, o monstro. Outro exemplo bem real é a força da igreja e o poder do governante ou do imperador. Ao unir a religião católica em 313 d.C. com o Edito de Milão, Constantino de Roma criava de fato a religião mais poderosa no mundo conhecido. Com o passar dos tempos, a conversão para o cristianismo tornou-se regra e a perseguição contra os bárbaros e pagãos uma missão. Assim, todos aqueles não convertidos e os símbolos pagãos passaram a fazer as vezes de inimigo que deveria ser caçado. Com o tempo, até mesmo a visão que se tinha do imperador e do Império Romano foi relativizada pela Igreja, que determinou que moedas, estátuas e símbolos que versassem sobre o poder do imperador, cunhados a partir da imagem desse imperador ou desse império, fossem considerados também pagãos. Apenas a simbologia da igreja, então, era aceita, mesmo na moeda onde foi retirada a face do governante e em seu lugar colocada o símbolo católico. Com o tempo, a Inquisição tinha mais força que o próprio imperador, rei ou que o soberano, que deveria seguir os seus conselhos, que deveria seguir os seus mandos, da mesma forma que Cersei precisou se curvar diante do Alto Pardal e de sua seita, institucionalizada e aceita como a principal. O direito é retratado como uma simples marionete, como um capacho dos atores principais da sociedade, que precisam do espetáculo para demonstrar a sua força punitiva ao seu povo. Assim, o direito serve mais como um teatro, geralmente ao ar livre, cujo julgamento levará sempre em consideração o pensamento da vontade dos dominantes e dos mais fortes, que fazem às vezes de Estado. O mais odiado personagem chegou inclusive a receber uma carta de George Martin pela sua interpretação. Nela, o escritor parabenizava o Jack Gleeson por sua incrível criação visual de um dos mais odiados personagens da série e do livro, o Rei Joffrey. Joffrey sintetiza toda a maldade e cinismo que existe, tanto nos Sete Reinos quanto em nossa realidade. Ele consegue, de toda a forma, simbolizar e representar o quão longe a crueldade e a arrogância podem chegar, evidenciando que não se pode confiar no poder do soberano, mas sempre se deve manter resguardos contra aquele que senta no trono de ferro. Assim como Calígula, assim como Nero, a prepotência chega ao poder misturado pela vaidade e pela loucura, como as suas atrocidades demonstravam, enquanto ostenta a coroa. Mas importante na obra é determinar e deixar que todos saibam quem está no comando e quem está no poder e do que essa pessoa é capaz. Como o Rei Louco, que estocava produtos químicos criados para incinerar a própria cidade. Ou a ordem de Tywin Lannister de queimar todas as vilas fora de Porto Real para que os exércitos inimigos não tenham o que pilhar durante algum suposto e provável cerco à capital. Mas veja o exemplo fatídico de Cersei Lannister. Apoiadora e mentora e adepta à religião do Alto Pardal, pelo menos enquanto essa religião servia aos seus propósitos, passa a ser perseguida pela doutrina quem tenta purificar o mundo. Seja pelas fogueiras ou pela insônia e tortura, a religião de Porto Real consegue seu intuito de incorporar o medo como seu soldado mais leal, fazendo com que a punição da pessoa mais influente e apavorante da capital seja exemplar, pedagógica. A igreja consegue seu intuito total de dominação. Quanto a isso, a caminhada da vergonha de Cersei teve um preponderante papel, demonstrar que ninguém sairá impune. E esse fato ocorreu realmente na história.
quando, depois da morte do rei Eduardo IV da Inglaterra, do século XV, a sua mais conhecida amante foi forçada pela igreja a caminhar nua pelas vias de Londres, sendo apedrejada e atacada verbalmente pelos seus mais fiéis citadinos. Aqui, claro, não se tratava de uma rainha, entretanto, a volúpia a qual o poder consegue inclinar os seus submissos cidadãos à sua própria vontade é algo a ser estudado, algo a ser analisado de fato. Esses passam a agir conforme é esperado, mesmo que esses não apoiem o seu governo. Enquanto Melisandre controla uma nova religião que surge com força ameaçadora ao mundo conhecido, o Alto Pardal perdia sua força e começava a cair. É mais uma prova de que, seja lá ou seja aqui na nossa vida real, sempre há uma continuação para tudo, seja para o bem ou seja para o mal. Mas a esperança se renova com personagens altruístas, com personagens perspicazes que trazem na lucidez e na pacificação o seu maior destaque. Esse é o caso de Tyrion Lannister, que percebeu que sua força vinha de uma mente arguta e que, diferente dos fortes e combatentes destemidos, tinha algo a mais. Desenvolveu a sua sobriedade buscando a paz em tempos de guerra. É fato que as crônicas de Gelo e Fogo é um universo à parte, com linguagem própria e com análises que vão muito além. Vários exemplos da história medieval podem ser encontrados nos livros, mas também as atuais maneiras e formas de conservação e de continuação do poder nas mãos de poucos prestigiados. Westeros, a muralha e seus guardiões, o exército de mortos, as guerras, as magias e as danças dos dragões. Tudo isso são metáforas para o nosso combalido mundo, tão necessitado hoje de uma poção de harmonia. Não é verdade, gente? É muito bom ter você aqui conosco, legal que vocês estejam aqui. Gosta de Game of Thrones também? Gosta de literatura da série? Muito legal. Comenta o que você acha aí. Um beijo no seu coração, segue o canal, curte aí, ativa o seu sininho e até a próxima. Tchau!